Candidato aí, ó, Ismael. Não, agora eu acabo disso tudo ali. Eu também eu sou a favor das cotas sociais, pela questão econômica, não pela cor. Pela questão econômica, eu sou a favor. E aí, se você não tem condição, aí tá certo você entrar. Mas pela cor, não. E aí, pela cor, tá certo. Vamos embora, que o tempo E agora o futuro prefeito Arari, Saco Caguara na bancada. Paulo Gordinho. Mas vocês vão deixar para entregar depois do resumo. Assim que eu digo o esquema. Olha lá, Zé Paulinho, abra aí o trabalho. Vai começar João Admar, com a voz forte. Vamos lá, menina. Mas o técnico de hoje está meio fraco. Ele está pensando só com as coisas do coração. Pensando com a cabeça de baixo. Agora aí foi cansado. Amar, amar, amar. Que amar, amar. Amor é fogo. Já dizia aquela música de Paulo Fernandes. Amar, amar, deixar. Dezembro está chegando. Mala de Sobrava, eu estava filmando tudo ali. Primeiro o computador, secretário. Aí iniciando Boa tarde. Nosso tema ficou ancestralidade e oralidade dos movimentos de Pernambuco. A gente vai trazer uma questão mais local, né? Da abordagem dessa influência da ancestralidade nos movimentos negros que atuam de hoje em dia contra o racismo, né? Contra o preconceito. E aí o primeiro tópico, ancestrais e identidade. A gente fala quando a gente sabe quando falamos de ancestral, falamos de antepassado. E antepassado, dependendo daquilo que o seu grupo social impregna e vai passando de geração em geração, a ancestralidade representa um papel muito importante. E nos discursos dos militantes líderes dos movimentos negros de hoje, em Pernambuco, reafirma isso de uma forma muito latente, muito constante. Né? E a partir desses ancestrais se constrói a identidade e a autoafirmação desses grupos. Né? É preconceito. Ancestrais servem de exemplo e servem de espelho, a gente sabe disso. Né? Então, o personagem histórico, né? Geralmente nem sempre alguém importa, nem sempre o nome em si do personagem histórico. Por exemplo, Zumbi dos Palmares. Não vamos dizer que ele não foi importante, sim, mas o que importa em Zumbi dos Palmares é a figura dele como toda a libertação, né? Como o desejo da libertação, da inclusão. Né? É isso que de fato, né, se aproveita do ancestral. As ciências sociais e as ancestralidades. Algumas áreas das ciências sociais tendem a ignorar a ancestralidade atualmente em dizer que ela não contribui para a sociedade moderna. Mas será de fato que a sociedade moderna não é influenciada por essa ancestralidade? O nosso grupo concorda que sim, que ainda influencia sim, porque no momento que os militantes desses movimentos usam essa ancestralidade como ícone de identificação da sua luta, a ancestralidade está interferindo diretamente nesse processo social, né? Heroiquização é justamente isso, é transformar esse ancestral numa figura de respeito, em que um ícone, muito bem, que legitima as lutas desses grupos atuais, né? Então, esses ancestrais vão se vir agora, né, como elementos que vão atuar na busca de soluções para esses problemas sociais. Né? Vão servir de amparo, de respaldo para esses grupos.
E aí ele vem para Pernambuco, que são usados não como apego ao passado, ó, vê só que interessante, mas como elemento dinâmico que faz a ponte entre passado e futuro. Né? Esse elemento do passado contribuindo para solucionar um problema, né? Para se ter, quem sabe, um futuro, né, melhor. Essas formas de perpetuação são as diversas formas da cultura, como um todo, né? A oralidade, os grupos culturais, maracatus, né? Todos eles, através de loas, de canções, das toadas. A imprensa negra também é um elemento importante que sempre difunde a ancestralidade também em seus textos, em seus livros, em seus poemas, né? As figuras históricas também são de fundamental importância, né? Já que depois vão ser mais aprofundadas. E os ancestrais divinizados, que aqui já vem mais uma questão espiritual do si, né? Que já é um enfoque mais espiritual. A importância dos ancestrais é indiscutível para todo o movimento negro que houve em Pernambuco, né? E como o colega João de Mata colocou, eles servem como uma ponte, um elo entre o passado e o presente. Mas como esses antepassados chegam até o presente? Né? Eles chegam principalmente através de histórias contadas. Os primeiros grupos de movimento negro em Pernambuco, eles vão surgir na década de 70, certo? Mas eles não surgiram já como grupos legítimos, eram apenas pessoas interessadas em discutirem as condições que eram impostas aos negros no momento. Vai crescendo aos poucos esse grupo, vai ganhar uma notoriedade a ponto de que eles começam a fazer reuniões no próprio campus da UFPR. Em 1979, eles vão oficializar um grupo de movimento negro. Entre 1982 e 1983, eles vão se unir ao MNU, que é o Movimento Negro Unificado, ou seja, o órgão nacional. Nessa transição, nessa legitimação que eles vão utilizar dos ancestrais para o presente, para lutar por suas reivindicações, na busca de seus objetivos, nós vamos encontrar alguns integrantes importantes. Nós vamos ter entre eles Inaldete Pinheiro. Né? Ela vai em algumas entrevistas, ela fala sobre a obra de Solano, que vai ser mais especificada por Joclésio, e a importância dos terreiros. Por quê? Vou deixar claro aqui. Eles iam para as reuniões dos grupos negros, onde eles discutiam quais eram as reivindicações, discutiam sobre sua cultura. Depois disso, eles iam até os terreiros. Nos terreiros, lá eles contavam histórias, eles contavam sobre a luta dos seus ancestrais, dos escravos, eles falavam sobre os reis e rainhas do Maracatu. Eu coloquei um trecho aqui, de Inaldete Pinheiro, que ela falou: cada reunião era ressuscitar um poema de Solano Trindade. Era muito bonito isso. A gente foi se conhecendo, foi se apropriando de nossas figuras, falando de pessoas que construíram antes da gente a história. Ou seja, esses grupos eles serviam como uma reafirmação. Eles faziam muitas vezes o papel que a escola deveria fazer, mas como houve uma negação do ensino da afrodescendência anteriormente nessa escola, no sistema de educação do Brasil, esses afrodescendentes acabavam tendo esse reencontro com o seu passado nos grupos. Você passa aí. Os mais velhos têm um papel fundamental de mediar a relação dos vivos com os ancestrais. Quando a gente chegava lá, eles se sentiam valorizados. Isso era muito importante para eles, se sentir prestigiados, ser ouvidos. Ele contava histórias de tias e tias, eram negros velhos, talvez ainda africanos ou descendentes bem próximos, mas eram histórias sentidas de uma sabedoria de pouca gente. Esse é um relato de Inaldete sobre as visitas que ela fazia a Luiz França, que foi citado por o João de Mato, também vai ser citado pelo Joclésio. Né? Luiz de França, ele foi um importante expoente da cultura afro. Ele contava histórias, ele foi um maracatuzeiro de relevância.
Também se destacam a divulgação de histórias dos primeiros maracatuzeiros, uma vez que o maracatu é alcançado a sinônimo de resistência histórica negra em Pernambuco. Outra, Dona Santa, a famosa rainha do maracatu, foi perseguida no início do século XX, ela foi presa e perseguida principalmente no governo de Agamenon Magalhães, período getulista, que foi altamente reprimido os terreiros, também os maracatus. Depois, com a ascensão cultural que houve no maracatu, a sua aceitação, ela volta ao cenário, agora como uma rainha, ela vai ser transformada em um ícone, da cultura negra pernambucana. Ela praticava várias vertentes das religiões afro, e ela foi respeitada até o momento de sua morte. Ela morre com mais de 90 anos, e hoje em dia, ainda quando se discute uma inovação, um instrumento novo a entrar dentro da percussão do maracatu ou não, ainda os mais conservadores ainda dizem, não, no tempo de Dona Santa isso não aconteceria, essa inovação não aconteceria, porque a importância dessas imagens, da presença dessas pessoas para a conservação da tradição, ou seja, elas tinham um respeito muito grande por parte dos grupos que integravam. Mas assim, dando essa referência, é só por ser praticante do maracatu, ou ela também... Eu acho que eu não deixei claro por conta do tempo aqui, mas é porque o marido dela era um rei do maracatu, ela rainha. Aí ela começou a praticar, ela praticava vários tipos de religiões do afro. Inclusive ela mexia com a Umbanda, algumas práticas de Umbanda também. Então isso, quando houve a repressão, ela foi acusada de charlatanismo, foi acusada, teve vários tipos de perseguições, onde ela foi presa. Então, ela depois, onde volta, acaba um pouco a repressão, ela volta a ter espaço, volta como rainha e permanece assim até a sua morte. Certo. A religião e os ancestrais divinizados. A perseguição no século XX, como eu falei, aí a partir dessa perseguição vai iniciar uma preocupação de alguns intelectuais pelo entendimento das religiões da cultura afro-brasileira. E Ulisses Pernambucano de Melo, ele começa como intelectual, ele une um grupo de estudiosos e passa a fazer as distinções entre o que é charlatanismo e o que é, de fato, religião baseada na afrodescendência. Pensar a religião, ela se torna um ponto central dos militantes. Muitas vezes, houve o questionamento, você defende o movimento negro afrodescendente, então você tem que praticar a religião ou não. Então essa discussão, ela foi central também nos diferentes movimentos, foi crescendo dentro dos grupos em Pernambuco. Houve dois grupos até, os culturalistas e os políticos, onde os que defendiam a cultura simplesmente que eles queriam o direito da prática, eles permaneciam, queriam perpetuar a sua cultura na prática. Os politizados, eles queriam que aquilo fosse aceito socialmente, fosse inserido dentro da sociedade de uma maneira com outros olhos. É a discussão entre prática e defesa, qual é o papel do militante. Bem, o Lidivaldo Júnior, ele participava dessa corrente politizada do movimento negro, e ele criou, na década de 60, para homenagear negros e negras escravizados, a Noite dos Tambores Silenciosos. Ela acontece no Recife, certo? E ela reúne todos os maracatuzeiros, todos os maracatus, as nações de maracatu, para homenagearem esses negros e negras escravizados. Eu trouxe um vídeo pequeno, não vou passar aqui, porque não temos mais tempo, certo? Mas o que seria essa Noite dos Tambores Silenciosos? Todas as nações vão lá com seus batuques, quando dá meia-noite, o apito, o clarim do mais velho, aquele mais respeitado, soa, todos ficam em silêncio. Até que o clarim toca novamente na Igreja dos Negros, lá no
Recife, se não me engano, próximo do Pátio São José. É o pátio do terço, não? Exatamente, do terço, exatamente. Mas eu acredito que ali, ali próximo da Praça São José, mas perto, se não me engano. E Pátio Nova. daí, até que volte a solar o Clarim, onde eles começam com suas entoadas, suas pratas. Houve uma transformação na década de 80, onde muito teatro inserido, ou seja, muitos negros começaram a questionar esse movimento, que começou a se aparecer mais com um grupo de brancos que interpretavam negros, então foi muito questionado. Houve uma transformação, até que hoje é um dia que celebra os ancestrais e domina toda a performance do maracatu de cerimônias religiosas ali no Recife. Pode passar, esse seria o vídeo. Dioclésio vai dar continuidade aqui falando sobre o Solano Lopes, o Solano Trindade. Estratégias que mantêm vivos os ancestrais. Solano Trindade. Solano Trindade foi uma das figuras mais importantes que Pernambuco teve nisso, que ele sempre relatava em seus textos nossos ancestrais. Ele tinha uma visão que o jovem tinha que saber quem eram seus ancestrais, para que isso nunca morresse. Aqui, como estamos vendo o poema dele, que é Orgulho Negro. Eu tenho orgulho de ser filho de escravo, quando senzala, chicote, gritos, choros, gemidos, pouco ritmos suaves, como essas coisas soam bem nos meus ouvidos. Eu tenho orgulho de ser filho de escravo. Pois bem, aqui relata bem o que ele pensava, né? Ele sempre dizia em suas palestras, em seus poemas, que tinha orgulho de ter descendência de escravos. Ele dizia que as escolas, desde então, naquela deveriam já trabalhar isso nas escolas, para que nunca se perdesse isso. Ele era poeta, pintor, teatrólogo, ator e folclorista. Na década de 1930 começou a compor poemas. Até então ele já era chamado para fazer palestras nos movimentos negros, que até então foi onde começou a alavancar. Em 1904 participava do primeiro e segundo congresso afro-brasileiro, em Recife e em Salvador. Em 1936 funda a Frente Negra Pernambucana, que foi onde os negros começaram a ter orgulho, porque até então eles tinham, se hoje em dia tem preconceito, naquela época tinha muito mais ainda. Ele morreu no ano de 1974. Solano, ele era filho de sapateiro, um sapateiro que dançava. O pai dele dançava meu boi e também pastoreio, que é danças folclóricas. E a mãe dele era quituteira e também operária. Devido a isso, ele teve já uma base de casa da cultura pernambucana negra, né? O pai dele também era sempre incentivado. A mãe dele sempre queria que ele lesse livros de cordéis de novelas da época para ela. Aí com isso, ele, desde pequeno, ele cresceu com essa, digamos assim, bagagem, né? E tendência à cultura pernambucana. Pessoal, finalizando aqui, a gente vai falar sobre os heróis e os ancestrais. Né? Primeiro sobre Zumbi dos Palmares, que é uma referência. Né? Ele é até considerado como o vovô da cultura afro. Né? A gente, quando é no Dia da Consciência Negra, fala-se logo em Zumbi dos Palmares. E quando falava em vovô, porque muitos já se passaram, já falaram em tantas figuras, né? Que podem também simbolizar a consciência negra, mas Zumbi dos Palmares, pela sua luta, pela sua resistência, desde lá do quilombo, o seu pensamento, principalmente para a época, porque hoje muitas vezes falam-se em resistência, falam-se em lutas, mas você não pode comparar as lutas, mesmo agora com tanta dificuldade, mas com as aberturas que se tem, ou com imprensa, mesmo no mundo capitalista, do que na época de Zumbi dos Palmares. Era uma luta, mas aquela luta que era reprimida. E Malunguinho, ele vem na questão dos ancestrais, né? Ele fazia parte do quilombo de Catucá, aqui em Pernambuco, e ele assim, nos livros, você não tem assim uma exatidão sobre a existência de Malunguinho. O que se sabe é que ele era o líder dos quilombos e que lutou com esse povo, principalmente pela tirania dos senhores de engenhos, que usavam para perseguir, para massacrar esse povo. Até alguns colocavam como Catucá e Malunguinho e seus liderados,
como pessoas que faziam desordens. Mas não, eles lutavam pelo ideal. E Malunguinho, que no quilombo quer dizer rei também, ele liderou esse